Olá, começa agora na Santa Cília TV o programa Pessoas de Valor. Um programa que fala sobre desenvolvimento humano, neurociência, coaching e tudo que é relacionado a essa questão dos seres humanos, das pessoas e principalmente articulado em relação ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu desenvolvimento profissional. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que é o professor, né? Então, Alexandre, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu tenho que fazer essa relação, porque a gente deu uma palestra juntos agora recentemente e todo mundo fica, além das participações que ele já teve lá na pós mesmo, né? Sim. O pessoal ouve o Alexandre e fica assim, da onde vem tanta inteligência e tal? E seguramente a parte de nutrição é um bom combustível, né, Alexandre? Obrigado por ter mais uma vez você aqui no programa. E a gente vai fazer um programa super quente, porque também tem um outro professor, mas na verdade a gente nem chama o Flávio de professor, porque ele acima de tudo é um profissional que já está aí com uma carreira de décadas nessa área de desenvolvimento, principalmente na neurociência. Ele é um cara que acompanhou essa evolução e do lado de cá do balcão, né? Do lado de dentro do balcão. Porque quando a gente fala de neurociência, muitas das publicações, muitas das coisas que foram desenvolvendo nos laboratórios, nos institutos. E você veio desses laboratórios, veio desses institutos. Hoje você é até professor também, né? Isso. Ele dá aula de neurociência na pós-graduação na Santa Casa de São Paulo. Né? Então, assim, é uma honra tê-lo aqui. Imagina, né? A gente já se conhece há um tempo também, né? Mas até quando você falou... A gente estava nos bastidores falando, porque vai ter um evento da Sociedade Brasileira de Neurociência, que a gente faz parte, né? Acho que é em agosto ou não? 21 a 24 de agosto. Vai ser uma reunião aqui no mês. Isso, vai ser aqui em Santos, né? Então é super legal para quem já é da área e eventualmente não está atualizado nessa agenda, depois a gente vai acabar divulgando no programa. Flávio, eu queria já começar direto ao assunto, porque o nosso programa é curto e a gente não vai ficar enrolando. Legal. Né? Os laboratórios, quando a gente fala os laboratórios farmacêuticos, e a indústria, que no caso hoje você está na indústria que trabalha com equipamentos de ponta. Saí de química, fui para física. Para física, né? Então, assim, você está praticamente a tua vida inteira, a tua carreira inteira desenvolvendo essa parte da neuro relacionado a essa, vamos chamar de tecnologia. Sim. Né? Hoje a gente pode falar em neurociência por causa da tecnologia. A tecnologia fez com que a gente descobrisse muitas coisas sobre o nosso cérebro. Sem dúvida. Essa mesma tecnologia vai acabar substituindo o nosso cérebro daqui a um tempo? Olha, é uma pergunta super interessante. Quem está fazendo um trabalho incrível sobre isso é o Ray Kurzweil. Ele tem um livro chamado Como Criar uma Mente, que ele está fazendo um projeto da criação do primeiro neocórtex artificial. Então, a gente está falando de córtex, a última evolução, né? Como um processador. E a gente estava conversando sobre um livro chamado Sapiens e o Homo Deus, que é a continuação que ele fala desse homem que vai ser biônico. A gente lembra, não vou falar isso do homem biônico, porque vai lembrar que tinha uma série. Ciborgue, Ciborgue. Vou entregar a nossa... a idade nossa, né? Mas, sim, eu acho que não vai substituir, mas ele vai potencializar áreas específicas que vão ter grandes ganhos do ponto de vista de tomada de decisão, do ponto de vista... Hoje, por exemplo, você tem Parkinson genético, tem alguns pacientes que você implanta, você faz um neuroimplante, né, um neuromodulador, e o paciente volta a andar. Então, é uma coisa genial. Sim, né? sim. Eu vejo com bons olhos. Essa recuperação, porque, lógico, a gente brinca, assim, por isso que eu falei, eu já vou começar nos 45 para a gente voltar no tempo, porque, assim, claro que existe a questão da ameaça, né, que todo mundo coloca isso como uma ameaça, mas existe o outro lado também, até que ponto, por exemplo, esses implantes, a própria questão da célula-tronco no cérebro, que tem se colocado muito, também pode trazer um outro aspecto, que é fazer com que nós, seres humanos, tenhamos uma longevidade muito maior por conta dessas questões. Sim. E aí, Alexandre, entra também a questão da nutrição. Nutrição diária, né? Não só a parte da tecnologia, porque enquanto essa tecnologia não vem, existe uma tecnologia na área nutricional que já comporta muitas evoluções no nosso cérebro. Né? E que é acessível, que é do dia a dia e que coloca a pessoa na direção, no leme do seu próprio barco, que eu sempre digo, né? Então, a pessoa ela precisa participar do seu processo de autocuidado, que eu relaciono isso, Flávio, com a inteligência afetiva, né? Que é uma área também que eu venho desenvolvendo. Então, a inteligência afetiva é isso, é colocar a pessoa no centro da sua condução, dizer, eu trabalho pela minha saúde,
eu desenvolvo o chamado amor próprio, que aí vem a questão até da não robotização, né, do ser e tal. Eu trabalho meu amor próprio, eu me cuido. E isso passa, que você vê até nas postagens, né, por um tempinho no lanche da manhã, no de jejum da manhã, você se fornecer substâncias nobres para todo o seu corpo, como a escala de aminoácidos, alguns aminoácidos, como o no ovo cozido. Aí, por exemplo, eu faço uma vitamina com frutas, com castanha, com cereais diversos, com linhaça, e faço realmente o mix. Em outras palavras, a gente pode fazer com que esse cérebro seja muito mais potencializado Exatamente. antes mesmo de um implante neural, né? Certamente. Antes de um implante neural e reduzir a morte. O desgaste da célula. Porque existe uma morte neuronal diária, né? Isso pode ser reduzido. E tem também teorias, né, que vocês conhecem muito bem, da regeneração neuronal, quando também há também um suporte. Você precisa do aporte energético, nutricional. Isso aí é tudo. Sim, é tudo. Sim. Sinaptogênese, ou neurogênese. Neurogênese, neuroplasticidade, você tem atividades que estimulam isso. A gente está falando, por exemplo, de um neocórtex, mas a gente também sabe, na neurociência, a questão das emoções, do sistema límbico, do cérebro reptiliano. Quanto tempo vai demorar para a neurociência alcançar, de fato, entender o que acontece com o nosso sistema límbico? Eu acho que ainda falta um bom caminho. Porque eu acho que é o grande X, né? O X da questão, a neurociência, a gente fala, são 86 bilhões de neurônios, né? Suzano Herculano meio que contou isso, a gente aproximadamente isso. Um sistema informacional muito complexo, trilhões de conexões de informações. Final do cérebro, funcionamento cerebral significa comportamento. Comportamento, a gente está falando de sentimento, está falando de agir. Então, é um sistema que pensa, se comporta e age. Reage ao meio. A gente hoje, Ari, você sabe disso também, a gente estudava cérebro morto, agora a gente estuda cérebro vivo. Então, sabe-se a era de ouro da neurociência, mas eu acho que ainda falta muito saber, porque é muito complexo. Falar de gente, de cérebro, é muito complexo. E a impressão que me dá, às vezes, até lendo alguns artigos, tá, alguém que vai lá, terminou um doutorado, tal, publica um livro ou tal, a gente sabe também, depois vai falar no segundo bloco sobre o livro que você está escrevendo, já vou mudar o furo aqui, né, sobre essa área de neuro. Mas, assim, a impressão que me dá é que quando a gente já sabe algumas respostas de perguntas, aí vem outras perguntas, assim, é como se a própria neuroplasticidade, se a gente for pensar até um tempo atrás, falava, não, o neurônio regenera, não regenera, faz novas sinapses, não faz novas sinapses e tal, aí assim, tinham pessoas que acreditavam que não, aí de repente hoje isso já é tão pacífico e tal, né? E não existe também essa questão de, por exemplo, muitas coisas que se desenvolveram agora poderem, por exemplo, cair num determinado momento? Porque hoje eu vejo pessoas falando dos neurônios no coração. Quando a gente falava de emoções, falava do coração, as emoções, a gente falava, não, a emoção, você está no teu cérebro, o coração é uma bomba. Aí hoje já tem gente defendendo a questão da presença dos neurônios no coração, e aí o quanto muda, quer dizer, na verdade acaba se transformando numa nova visão, num novo paradigma. Eu sempre gosto da pesquisa clínica bem fundamentada. Né? Eu acho que você sabe disso, a gente sabe disso, a gente olha aonde publicou, qual foi o N, qual foi o jornal publicado. Até por conta de hoje o fake news, né? Assim, tá demais. A gente vai pegar um artigo falando de neurociência na internet sem credibilidade. Neurônio a gente tem no corpo inteiro, 347 só no sistema olfativo. Então, é muita coisa. Quando eu falo de sistema límbico e emocionalidade, eu sempre falo o seguinte, a própria Carla Tchê, porque você sabe que eu sempre uma pessoa que estamos junto. A neurociência, ela está trabalhando agora, o grande desafio dela é trabalhar sobre consciência, porque ela vai diminuir nossa autossabotagem. Você estava falando uma coisa muito interessante. A gente tem uma tendência, por uma questão de ego, de várias outras razões, a se autossabotar. E a autossabotagem, eu acho que qual é o principal ganho da neurociência para o futuro e o que a gente está vivendo? Parar com a autossabotagem. Sem mimimi, vamos para ação. Identificar isso, né? E tem duas premissas no treinamento que a gente trabalha. A gente aprende fazendo, people learn by doing, e por repetição. E o erro é fundamental. O fato é que a nossa educação foi de que a gente não podia errar. Não podia errar. Aí a gente elimina qual elemento? A criatividade. A criatividade é o que vai impulsionar tudo no futuro. É a capacidade de você fazer algo diferente. Sim, e eu vejo que... buscar esses novos caminhos, né? E aí existe essa questão da consciência, e aí também alguns autores, principalmente nessa área de desenvolvimento pessoal, que falam dessa questão do mindfulness, né? Do poder da consciência e tudo mais. Mas também é uma linha, por exemplo, para traçar, que aí a neurociência está pesquisando, né? E eu acho que contribui muito, que é um pouco o raciocínio de até que ponto essa autossabotagem
está relacionado a processos emocionais, como vitimização e outras coisas. E aí, de repente, existem treinamentos que a gente fala assim, vamos falar do treinamento do fulano de tal, que é o poder da consciência, do mindfulness e tal. E aí as pessoas não entendem a fisiologia da coisa. Exato, então aí se perde. Perde fundamento. Exatamente. Quando a gente, lá na Faculdade de Ciências Médicas... Vira uma igreja, é um discurso de igreja. Né? É uma seita. Porque assim, qual que é a melhor forma de eu convencer alguém? É a falta de conhecimento sobre a audiência. Exatamente. Se a pessoa não tem audiência... Ela não tem opinião formada, ela não tem poder crítico. Quando ela não tem poder crítico, então... Por isso que eu acho legal. Algumas pessoas falam assim para mim, Flávio, mas a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que é a neurociência. É uma ciência aplicada ao estudo do funcionamento do cérebro como todo, não é simplista, é uma análise muito complexa. Sim, e acaba misturando com a questão comportamental, né? Total. Eu vejo pessoas, por exemplo, que fazem coaching e assim, neurociência, né? Aí confunde programação neurolinguística com neurociência, não são tem nada a ver, completamente são coisas diferentes. E eu fico muito, assim, é bom para quem trabalha bem. Porque eu acho, em algumas áreas, a gente estava discutindo isso, neuro aquilo. Não que, agora, o neuro aquilo, tem até uma palestra no TED de uma mulher que fala neuro bullshit, que ela pede falar, que é genial. Vai se dar bem quem trabalhar o neurocoach, ou o neurobusiness, ou o neuro o que for, neuromarketing, de uma forma muito fundamentada. Sim. Que é explicar o estudo que eu estou falando. Está falando isso baseado em quê? Hoje a gente sabe o caminho, né, do cérebro, eu digo, percorrer o sistema informacional, a gente consegue perceber hoje caminhos, porque eu boto uma foto, eu consigo ver se eu aumento o teu amor, tua paixão, que estímulo dá botando uma música de Beethoven. Tem mais precisão, né? Tem mais precisão, com certeza. Eu vou chamar um rápido intervalo, vou te cortar, porque aí a gente volta, porque senão a gente vai fazer um programa inteiro sem intervalo, aí os nossos apoiadores vão reclamar. A gente volta já aqui na Santa Cecília TV com pessoas de valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Claro que quando o assunto é neurociência, a gente fica super empolgado aqui, daria para fazer horas de discussão, até porque se pegar os 3 aqui só de artigos científicos que a gente tem publicado e outras participações em livros e tal, dá quilômetros, aí é muito legal o assunto. E eu acho que essa é a proposta do Pessoas de Valor, né? Trazer pessoas como o Flávio, como o Alexandre e tal, para trazer conhecimento. E aí, quando a gente fala de conhecimento, existem muitos aventureiros de verão, né? O cara faz um curso de uma semana, sei lá, de 5 dias, e aí fala assim, eu sou neuro não sei do que, né? Vou fazer, né, coaching e tudo mais. E a gente está falando com a mente das pessoas, com a cabeça das pessoas. E aí, a gente imagina que uma pessoa que fez uma faculdade de psicologia de 5 anos, que estuda, né, psiquiatria, medicina, quer dizer, está estudando, a gente está aí 20, 30 anos estudando. Aí a gente vai ter um cuidado gigante para tratar com uma pessoa, para poder acolher uma pessoa e ouvir e entender o que ela está falando. E aí, de repente, uma pessoa que começou agora vai lá e pode fazer um monte de bobagens. Até que ponto esse tecnicismo todo não perde um pouquinho o valor da intuição? Queria ouvir de um neurocientista, de um professor da Santa Casa, assim, como que entra essa questão
da intuição, dos sentimentos, dos sentidos que não estão propriamente hoje ainda identificados na neurociência. Porque, claro, se a gente for entrar na questão da espiritualidade, glândula pineal, né, aí o próprio cérebro reptiliano, que tem um monte de desenvolvimentos, a área pré-frontal, ou seja, tem um monte de coisas relacionadas a isso. Mas, cientificamente, conforme a gente vai indo, me parece também que a neurociência acaba deixando tudo muito pragmático. Olha, tem uma pesquisa que mostra isso e tal, mas e essa questão da intuição, dos valores que ainda não são mapeados pela nossa ciência? Como eu falei, né, a autoconsciência é o principal elemento hoje. A gente recebe uma informação, só que 90% do nosso sistema informacional, quando a gente fala de cérebro, é inconsciente. Então, ele é inconsciente, mas ele está captando a informação. Então, a tomada de decisão, na maioria das vezes, ela é inconsciente. A gente responde, e você estava muito bem falando sobre a questão, a gente estava discutindo da facial. Basta alguém que tenha um pequeno controle emocional ver uma expressão não facial diferente que vai ao desencontro do que ele está esperando para ele explodir. Então, é muito rápido esse estímulo. Quando a gente fala de intuição, a mulher e o homem têm intuições diferentes, porque o nosso cérebro é diferente. Sim, processamento, principalmente. Então, eu acredito que aquela intuição, ela tem uma prova hoje, cada vez vai se provar mais, sobre eu vou achar ela no cérebro, de onde que sai e qual o caminho que ela percorre. Claro. Eu tenho um estudo muito legal que fala da ocitocina, que é um hormônio neurotransmissor. Sim. Crianças que nascem em orfanato, que ela fica 2 a 3 anos, esse estudo, se não me engano, é de 2 anos, sem contato com os pais ou com a mãe, que a mãe não amamentou, etc., elas são menos sociáveis, ela tem menos sociabilidade do que as que não. Com certeza. Né? Inclusive, pode causar mesmo distúrbios psiquiátricos, total. Mielinização é falha. Esse é o caminho fora de sério. Porque você está formando um cérebro que tem algumas deficiências. E a gente falaria do calor, né? Como se fosse o calor. A gente está numa sociedade que tem perdido o calor. Aí você pode ir lá na frente, você tem que voltar lá atrás, porque precisa do calor, do afeto para gerar saúde mental. E eu preciso tocar. O primeiro o fato, mas que separa as coisas, etc. Mas depois, visual, o recém-nascido e a gente, quando nasceu, o que a gente faz? A gente quer tocar. E as pessoas não estão tocando, né? Segurança. Sim. E cada vez mais o mundo está acelerado. Está acelerado, não tem o tempo, ninguém mais liga. É tudo WhatsApp, né? Quem liga? Eu não lembro a última vez que a gente... Preciso retornar, muitas vezes, a esse caminho da saúde mental através dessa afetividade, realmente. Tem trabalhos, inclusive, o Reich, já nos anos 50 e 40, ele já sugeria isso já. Exatamente. Dessa frieza da vida intrauterina, logo nos primeiros dias, faz parte disso aí. A gente sabe que o pré-córtex frontal, ele fecha em média aos 22 anos. Por isso que o adolescente, quando ele tem naquela período que ele perde neurônio e a gente vai perdendo ao longo da vida, mas hoje também já nasce neurônio, né? Isso é bom. Por isso que o adolescente, ele vai tomar decisões, pelo menos até os 22 anos, já no início da fase adulta, ele vai tomar decisões talvez indevidas, porque não está fechando o pré-córtex frontal. Então, isso a gente sabe. Ainda está se moldando, em outras palavras. Em outras palavras, Agora, me fala na área de educação, assim, porque você está lá ministrando, você está ministrando uma disciplina de neurociência lá na Santa Casa, tal, mas você também dá treinamentos há muitos anos para a indústria e aí principalmente para médicos, né? Então você é aquele cara que está falando um pouquinho como o cérebro funciona para pessoas que depois vão atuar de certa forma com o cérebro e com a saúde das pessoas. Existe hoje uma nova forma de ensinar? É uma pergunta que parece meio retórica, né? Porque a primeira parte é meio óbvia. E que a neurociência, de certa forma, pode, num determinado momento, se acoplar a essa nova forma de educação e aí ter uma transformação verdadeira desse processo de aprendizagem? Porque aqui eu não estou falando de didática, mas eu estou falando da aplicação, por exemplo, de mobile, de softwares. Você mesmo hoje desenvolve nos teus treinamentos coisas do gênero. Então, assim, como que você vê nesse momento, e aí queria também que o Alexandre pudesse participar respondendo essa questão, né, do futuro da educação, principalmente com tudo que a gente já conhece. Me parece que a gente já conhece tanto de neurociência, mas quando a gente entra numa sala de aula, muitas vezes, inclusive na graduação, não vou entrar nem na questão, e não estou aqui falando de escolas públicas ou particulares, estou falando no geral, até porque no mundo todo, né, não tem um gap aí muito grande ainda nessa área do que a gente já descobriu na neuro e o que se aplica na educação? Sim, eu acho que tem um gap muito grande, mas eu vejo uma luz lá no final do túnel, porque algumas pessoas estão fazendo coisas interessantíssimas nesse sentido. Você é uma delas, inclusive. Obrigado.
obrigado. Mas desde o que eu escolho para colocar, se eu vou ter alimento antes, aquilo que eu falo, sempre ampliar a consciência. Então, a gente, por exemplo, eu tenho o hábito de explicar, de alinhar as expectativas e aumentar a consciência das pessoas, que você vai estar no treinamento, o que você come vai importar, se você vai reter ou não conhecimento. A tua emocionalidade... A emoção é tudo que a gente tem de melhor e de pior. Sim. Então, estudo emoção. Quando eu falo de emoção, né, não é só a inteligência emocional, não que é ruim o livro do Daniel Kahneman, você lê, mas não é isso. Eu estou falando de muito além disso. É muito mais. É muito mais. Claro. Mas hoje é possível você criar mecanismos emocionais numa sala de aula. É possível você colocar alimento, é possível você colocar olfato, inclusive, cheiros, dependendo do que vai estimular. Para associar, por exemplo, também. Você vai fazer uma memória de longo prazo, é só falar, putz, lembra de alguma comida que você gosta da sua avó. Você já vê aquela lembrança, parece que o cheiro vai vir e você vai lembrar uma questão nostálgica. Então, sim, eu acho que a gente já tem hoje, eu uso muito vídeo e podcast. Então, acabou de dar um treinamento sobre aquele assunto, a pessoa vai ter que criar um podcast de 2 a 3 minutos, porque a capacidade de síntese, ela tem que ser... Ela é mais difícil do que fazer, né? Porque tornar o conhecimento de fato aplicado. Assim, não adianta você pegar um conhecimento, não vai se transformar nunca se você não aplicar aquilo. Exato. Né? O que eu mais vejo a neurociência hoje contribuindo, acabou alguma coisa, faz as pessoas fazerem algo. Então, a gente chama isso também de metodologia ativa de aprendizado, mas a neurociência está fundamentando muito isso. Sim. Que é o sinestésico também, né? Se for pensar friamente ali nos canais de comunicação, é pensar que não só o cara vai ficar ouvindo e vendo, mas o cara também tem que pegar o sinestésico para realizar as coisas e aí realmente adquirir o conhecimento. Né? E aí, Alexandre, ele toca nessa questão nutricional que muitas vezes a gente acaba desvalorizando, né? Por exemplo, o cara vai lá e faz um treinamento com respiração, meditação, hipnose, regressão e tal, e vai lá, antes de ir pro treinamento, cai numa churrascaria, come um monte de carne, comum, né? Ou então termina, no dia seguinte está numa churrascaria, assim, o que fazer com essas mentes? Vai danificar, né? Acho que vai danificar, mas acho que é um processo lento, né? Que tem resistências, né? De reeducação, uma reeducação nutricional e afetiva. Eu já participei de congressos realmente que os caras comiam antes de ir para uma sala de aula, que vai precisar de energia, mas de uma coisa equalizada. Eles comiam bacon com ovos, milkshake, sorvete. Então, você imagina, aquela carga de glicose, de gordura... Você não vai ter o melhor do teu aprendizado, da tua atenção, vai estar tudo prejudicado, você vai ter um over, né? Então a gente está nesse processo aí. Eu estava lembrando agora, voltando só rapidamente para a saúde mental, tem uma técnica que nem é nova, é MDR, é um trabalho de reprocessamento de traumas através dos olhos. E eu fazendo junto com uma psicóloga, a pessoa, ela lembrava do trauma, por exemplo, um assalto que ela sofreu e tal, e lembrava do cheiro e associava tudo, me lembrou essa questão. Tem um mapeamento todo voltado para a saúde mental, onde a neurociência está levando isso muito, muito além. Porque como que eu trato fobia? Eu dou treinamento de falar em público. Sim. Segundo algumas pesquisas, é o terceiro medo da humanidade. Porque a gente pensa o que os outros estão pensando da gente quando você está... Aliás, a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo, né? Pré-julgamento. Então, quando você vai fazer isso, como que eu treino alguém que congela, que dá fobia quando ela vai falar em público? Falando em público. Então, exatamente, a fobia é tratada pelo que causa ela. O medo é tratado só que em dosagens homeopáticas, né? Alexandre, queria provocar você um pouco, aproveitar que ele está aqui. Até que ponto a consciência pode vir através do conhecimento e o conhecimento poder proporcionar essa consciência? É uma pergunta filosófica. Gostei. E aí eu queria começar você respondendo essa pergunta, e aí eu queria também ouvir a opinião do Flávio. Gostei. Olha, isso aí tem várias teorias. Eu acredito também que existem conhecimentos adormecidos, que nenhum contato com o conhecimento, com a ressonância, ele começa a acordar. Aí você tem várias teorias, como também dos campos mórficos aí, né? De ressonância, né? Então, existem, a um nível genético, que tem conhecimentos adormecidos. Então, com o despertar da consciência, que é o que a neurociência está, tipo, no início, né? Porque tem um campo imenso aí. Ele vai ativar o conhecimento. Acredito que por aí. E você, Flávio? Você gostou da pergunta? Eu adorei essa pergunta. É um bloco do programa. Eu tenho uma fala minha que eu falo o seguinte, na minha opinião, conhecimento é a maior vantagem competitiva que a gente tem. Sim. O processo de aquisição de conhecimento ele é muito doloroso. Estudar é muito doloroso. Sim, é desconfortável. Só que a recompensa também é muito boa. O Einstein tem uma frase que ele fala que o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento.
E eu adoro essa frase dele. Porque eu acho que é isso. E uma frase traduzindo isso para trazer para um amigo meu que fala assim, eu gostava quando era ignorante. Né? Porque também quando você conhece, você não sofre tanto. Exato. Quanto você mais sabe, eu gosto muito de Nietzsche, falando de filosofia. Sim. E, caramba, Nietzsche, ele dá a verdade na lata, ele nem pensa. Ele não tem sistema emocional zero, ele vai lá e dá. Mas eu gosto, desde que você pense no como. Por exemplo, alguns livros, eu sempre falo que uma grande vantagem, até neurologicamente falando, em neurociência, ler é um excelente remédio. Sim, ninguém lê. Um exercício muito bom. Se você quer aumentar a tua consciência, você tem que pegar, quando vai pegar liderança ou qualquer tema, busque as referências daquele tema. Então, vai ver o pipeline da liderança do Rancharan, sei lá, pegue literaturas parrudas, né? Sim. E a gente fala de pesquisa clínica nisso também. Eu tive com um médico, só para não me estender muito, eu tive com um médico, ele está do AC Camargo, ele dá aula de oncologia, e ele está com uma dificuldade dos alunos lerem as publicações, porque são muito extensas. E o que ele criou? Olha que genial. Ele criou um podcast focado para pesquisa clínica e oncologia. Perfeito. Então, assim, ele traduz, não substitui a leitura, mas ele faz um estímulo para a pessoa. É uma introduçãozinha ali, né? Na verdade, é um aperitivo para aquilo. Perfeito. Se a pessoa ouve um podcast bem feito e fala, cara, eu quero ler essa publicação porque está incrível. Só te perguntar um pedacinho. Sobre saúde e comportamento social, como é que você vê, dentro da teoria do Mike Lindo, do cérebro triúnico e tudo, a influência, como é que você vê do reptiliano na sociedade e a influência que a neurociência pode ter para, digamos assim, equalizar essa influência do reptiliano que a gente está vendo aí, que, ao meu ver, precisa de uma equalização. Sim, ele tá muito, a gente está vivendo uma sociedade reptiliana. Ele está muito assim, enlouquecido, a gente está numa guerra, muito conflito, é muita frieza emocional, tudo isso. Eu acho que uma das vertentes da neurociência já é agora e para o futuro é tratar a emocionalidade. Olha, que legal. Então, assim, a emocionalidade, ela está ligada com memória, é o principal elemento da memória. Ela está ligada com pré-julgamento, ela está ligada com performance. O que elimina a competência? A emoção. Então, o chá que a gente conhece, agora é o chaê. Porque é conhecimento, habilidade, atitude, só que o que vai ser determinante? A emoção. A gente teve agora uma Copa do Mundo, o que foi determinante dos jogadores? A emoção. Mais uma então, vez. A emoção, ela elimina a competência. O contexto exige hoje do negócio ou de qualquer coisa competências específicas. O que vai eliminar aquela competência? É a emoção. Então, quando você vai treinar aquela competência, indo para o encontro da tua pergunta, você tem que estudar junto com aquela competência, seja qual for. Eu vou treinar você de falar melhor, eu vou treinar você de fazer pergunta melhor, eu vou treinar a emoção disso. Como que eu me controlo no ambiente, já que eu vou responder emoção pelo ambiente? A questão da resiliência. Total. Né? A questão da resiliência, essa coisa do emocional, porque ele fala do chave. Ele fala muito bem disso, né? O Edu, ele fala... Trate pessoas como os mais inteligentes da sala, não como os medianos. Então, quando a gente vai eu falo para não subestima a inteligência. Eu preciso encerrar, a produção já está gritando ali, eu já estou no final. Muito obrigado pela tua presença. O Flávio é um que vai voltar ainda no programa, com certeza, né, Alexandre? Obrigado, Alexandre, também pela tua presença. E como eu falei no programa na semana passada, né, eu encerro agora o Pessoas de Valor sem ficar dando aquela agenda, tal. A gente já encerra mesmo. A agenda do Pessoas de Valor você pode pegar lá no site www.pessoasdevalor.com.br. Acompanhe a programação da Santa Cecília TV e na semana que vem a gente volta com uma entrevista bem legal como a de hoje, tá bom? Um abraço.